imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos soberanos, ou autoridades. Ele antes de tudo a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Essa letra está na palavra, lá em Colossenses capítulo 1. Depois vocês podem ler. Então vamos abrir o texto. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Vamos conversar sobre os versos de 1 a 4. Assim que eu acertar esse microfone. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam,
a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Senhor Jesus, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que compreendamos o que é incompreensível para a nossa mente racional, mas que o Teu Espírito Santo revela à nossa mente e ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o ser humano vive em busca de felicidade, em busca de alegria. Só que fica criando eventos, atividades, programas para manifestar e viver experiências alegres de felicidade. Então são festivais, é música, festa, canto, dança, muito bom. Eu gosto também, e o nosso Senhor Jesus gostava de festa. O primeiro milagre dele foi numa festa, ele transformou água em vinho, e era vinho mesmo, tá? Não era suco de uva não, era vinho, e a turma do casamento bebeu aquele vinho. E até alguns comparavam o Senhor Jesus com o João Batista, e falavam, mas João Batista come gafanhoto, o mestre de vocês gosta de comer e beber, porque o Senhor nos chama para uma festa. E ele fala no texto que o dia que ele voltar, ele não fala que vai ser uma reunião de conversa, ele fala que vai ser uma festa de casamento, as bodas. Então, muito bom. E o mundo vive em busca desses momentos, nós, a sociedade, desses momentos alegres, dessa felicidade. Só que o que se busca e a forma como se busca são momentos que vão passar. E quando nós amamos aquilo que vai acabar, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não é completa. Porque buscamos em elementos externos. E o texto nos diz aqui, do apóstolo João, ele nos apresenta uma receita para a alegria plena, verdadeira, porque ela não vem de partes externas, de atividades externas, ela emana de dentro. A alegria que o Senhor nos garante e nos convida, ela começa internamente, ela se manifesta externamente, mas ela começa dentro. E aqui nós temos o apóstolo João escrevendo essa carta, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, que viria a escrever o Apocalipse. Então temos aqui o apóstolo João já idoso, provavelmente perto dos seus 90 anos, e nessa época pastoreando a igreja de Éfeso. E essa carta, então, ele, o último apóstolo vivo, os outros todos já tinham partido, era o último vivo, já idoso, possivelmente pouco antes dele ser levado, exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Ele aqui, então, escreve essa carta, e vocês observam que ele começa essa carta diferente do que das outras cartas, como o apóstolo Paulo, e começa a carta saudando os irmãos, se apresentando aqui, Paulo, e dizendo a quem a carta está destinada. O apóstolo João aqui não faz isso. Ele entra direto no tema, o que era desde o princípio. Parece que ele está se deparando com algo que tão profundamente impacta o seu coração, que ele não consegue se conter, e ele então escreve isso como que num jorrar de alegria, de emoção, e de realidade, de verdade.
E ele termina essa primeira carta, essa primeira parte da carta, dizendo: estas coisas escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então ele vai escrever uma carta com fundamentos doutrinários, mas também muito prática. Ele vai falar sobre pecado, vai falar sobre a vida de obediência, e ele vai terminar essa carta lá no capítulo 5, dizendo assim, versículo 13: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então ele começa falando para que tenha vocês essa leitura completa, e ele termina: vocês tenham segurança da vida eterna e da salvação. De Éfeso e aquelas igrejas em volta, para onde essa carta certa, e ele não se apresenta, que provavelmente não precisava se apresentar, viu? A pessoa sabe do Império Romano, mas grega, e aqueles irmãos ali enfrentavam uma série de heresias e de falsos ensinos que ele vai tratar mais à frente na carta. Aliás, vale a pena você ler essa carta. Se você não leu ainda nenhum livro inteiro da Bíblia, pode começar aqui, que é uma carta curta, dá para você sentar numa sentada e começar e terminar. Mas então ele escreve sobre esses falsos mestres aqui nessa carta, porque um aspecto que eles estavam ensinando à igreja era que vinha da cultura grega, que tudo que era matéria, o corpo, era ruim. E tudo que é espírito ou alma era bom. Portanto, Jesus Cristo, segundo esse ensino, que não é bíblico, deles, não poderia ter vindo, Deus não poderia ter encarnado em um corpo físico, uma vez que o corpo físico seria ruim, seria representação de coisas ruins e do mal. Então, eles ensinavam que havia um homem e que em um determinado momento o Filho de Deus entrou nesse homem no batismo e saiu desse homem na cruz, e que ele não poderia ter se manifestado, ter encarnado, porque seria matéria e matéria seria ruim. Esse era o pensamento grego. E alguns falavam, inclusive, que quando Jesus andava pelas praias, pelas areias, não deixava pegadas, porque até ele poderia ser assim um espectro ou uma sombra, mas não um homem. E o apóstolo João, então, começa a carta destacando verdades, vão a ponto que ele termina dizendo: para que a nossa alegria. Então eu comecei a questão: buscam felicidade, alegria, termos de alegria. E o texto original, quando ele fala para que a vossa alegria seja completa, tem o sentido de para que a nossa alegria continue plena, ela seja continuada. Então, como viver uma alegria contínua num mundo em que eles estavam prestes, ou já passavam por perseguições, mas estavam prestes a entrar num regime de governo que institucionalizaria a perseguição aos cristãos. Então, o que os esperava não era coisa muito boa. Mas o apóstolo João fala para que a nossa alegria permaneça plena. Qual a receita para essa alegria? Então, o apóstolo João, ele escreve diferente do estilo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é bem linear, o apóstolo João, ele vai, ele volta. E eu gostaria de começar pelo fim aqui. Então, ele diz: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mas que coisas? Qual é a fonte, a origem, a causa dessa alegria completa, continuada? Pouco antes, ele diz: a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 3, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então ele aponta
que a fonte da alegria plena e continuada, apesar das circunstâncias, é a comunhão com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Mas o que é essa comunhão? E como começa essa comunhão? E aí nós damos mais um passo atrás. Estão percebendo? Eu comecei pelo fim, alegria, que vem da comunhão com o Pai, com o Filho, e vem através de uma porta, por onde nós entramos nessa jornada, nessa caminhada de vida, de alegria, de comunhão com o Pai e com o Filho. Ele começa o que era desde o princípio. Então ele aponta para a primeira verdade que nós precisamos ter em mente, que vai combater aqueles ensinos gregos que permeavam a igreja nessa época, como eu mencionei antes. Que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então ele fala de alguém real. A porta de entrada numa vida de comunhão com o Pai e com o Filho, que vai levar a uma vida de alegria, apesar das circunstâncias, ela começa com o Filho, com a compreensão de quem era Jesus Cristo realmente. E ele fala, nós o ouvimos, aquele que era desde o princípio. Então ele usa quase que o mesmo início do evangelho que ele mesmo escreveu. Vocês lembram? No princípio era o verbo, aqui ele fala o que era desde o princípio. Então ele volta e aponta para o início, para a criação, ou para antes da criação, para a eternidade. Então ele fala o que nós vimos, ouvimos, vimos com nossos próprios olhos, é o mesmo que era desde a eternidade. A eternidade foi vista por homens como nós, por mulheres. Vimos com os nossos próprios olhos. É meio redundante isso, mas ele destaca, ele faz isso para deixar claro. Quase que ele fala com esses olhos que a terra há de comer, né? Nós vimos com nossos próprios olhos, mas nós não só vimos, nós contemplamos aquilo que ele era quando caminhava aqui. Mas não só isso, as nossas mãos apalparam. Então o apóstolo João aqui é aquele apóstolo que foi o único apóstolo que quando Jesus estava na cruz, ele estava ali aos pés da cruz. Os outros todos estavam escondidos, mas o apóstolo João estava ali. Ele era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Ele tocou Jesus, ele viu Jesus ressurreto, ele viu Jesus comendo ressurreto. Ele fala, gente, aquele que era do princípio, da eternidade, nós vimos. E ele fala, nós, não foi só eu, nós, os outros apóstolos e outras muitas pessoas, nós o vimos e nós o tocamos. Então a porta de entrada é, primeiro, a compreensão de quem era, quem foi e quem é Jesus Cristo. Um homem histórico que se manifestou no tempo, no espaço, que andou, que falou, que comeu, que chorou, que sorriu, que sentiu dor, que sentiu fome, que sentiu sono. Histórico. Então, a primeira compreensão que nós precisamos ter, convicção, é que o nosso Jesus, ele é histórico, real, foi tocado, mesmo depois ressurreto, ele comeu. E ele continua. Mas não era só isso. A respeito do verbo da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e delas damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele não só se manifestou na história
como um homem real, mas ele era a própria vida. A vida verdadeira se manifestou através dele. A vida que estava com o Pai nos foi manifestada. Final do versículo 2. A vida é uma pessoa. A vida reside em uma pessoa, divina e humana, que se manifestou no tempo e no espaço, foi tocado, foi ouvido, foi visto, foi contemplado, foi abraçado. A vida que estava com o Pai se manifestou. E essa vida tem algumas características que ele fala aqui, resume numa palavra, que é a vida eterna. E eterna não pode ser apenas duração em tempo, mas também em qualidade de vida. Porque nós podemos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como homem, como Deus. Nele habitava a plenitude da humanidade sem o pecado e a plenitude da divindade. Todos os atributos divinos, onisciência, sabedoria, amor, justiça, santidade, todos esses atributos estavam naquele homem. E ele era a vida. E nós podemos crer nele, mas não ter uma qualidade de vida que ele pode, deve e nós precisamos buscar. Porque nós podemos crer nele e ao mesmo tempo viver medos, receios, temores, com insegurança, com incerteza. Até mesmo, vocês lembram, ao último versículo, capítulo 5, versículo 13, que ele fala para que tenham segurança da salvação. Podemos ter irmãos e temos que vivem na incerteza da salvação. Como pode estar salvo hoje e perder a salvação? Mas que obra incompleta seria essa se aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo pudessem perder essa relação? Então ele fala que aquele que era o eterno, infinito, que se manifestou na história, ele traz a doador da vida, ele traz a vida, ele é a própria vida, e essa vida é eterna em duração e é eterna em qualidade. Então ele nos chama para vivermos uma vida espiritual de qualidade com ele, de segurança da nossa salvação, no meio de todos os nossos problemas, nossas dores, no meio do nosso sofrimento. Não sei qual o sofrimento que você passa, mas todos nós passamos por preocupações, por dores, por sofrimento. Mas o Senhor nos convida a ter a vida eterna em qualidade, em plenitude com Ele. Para isso, Ele se manifestou, Ele estava com o Pai e nos foi manifestada. Foi manifestada a quem? A nós. Ele foi enviado para que fosse conhecido. Ele resolveu se revelar a nós, para que nós pudéssemos ter vida que emana dele. Então vejam que no final, a comunhão com o Pai e com o Filho, que vai desembocar numa vida de alegria, o fundamento e a fonte de onde essa comunhão e alegria jorram, ela vem de dentro, desde que dentro haja a vida de Cristo. Então, esse texto e essas verdades só fazem sentido se você, se eu, se nós tivermos uma vida com Cristo, unidos com Cristo, na qual sua vida é a nossa vida ou está na nossa vida. Como compreender isso? Talvez na eternidade, plenamente. Mas uma verdade está revelada, que o Senhor deixou registrada para que nós pudéssemos experimentar uma realidade de viver uma vida, apesar de estamos nesse mundo. Então, começando com a compreensão de quem é nosso Senhor e Salvador Jesus, que se manifestou em carne, sendo eterno, divino, nós
podemos ser os chamados filhos. Por isso, ele vai adiante. Versículo 3. Vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Conosco quem? Comunhão com quem? Aqui. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa vida que se manifestou para nós, ela permite que nós possamos chamar Deus Pai. Então, sem Jesus Cristo, não há Deus Pai. Porque ele só pode ser Pai através da vida recebida de Jesus Cristo, que é o seu Filho, que estava com ele. E a vida se manifestou. E essa comunhão com o Pai e com o Filho, mas também, reparem aqui, ouvimos e anunciamos a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. É uma comunhão que vai gerar uma vida de alegria, e essa vida não pode ser vivida sozinho. É uma vida de comunhão conosco. Conosco quem? Com o Pai, com o Filho e com os irmãos, e com a igreja e com a comunidade. Igreja não igreja presbiteriana, batista, igreja, nós, corpo, pessoas. Então a comunhão que vai levar uma vida de alegria, ela passa por esse contato com o Pai, com o Filho e com a igreja. Ninguém teve mais alegria neste mundo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria dele, a vida dele era fazer a vontade do Pai. E o Pai olhava para ele e falava: este é o meu filho amado, em quem caso, em quem. E ao mesmo tempo ele era um homem de dores. Foi envergonhado, foi despido, curado com lança. E era o exemplo, o homem mais alegre que passou por aqui. Parece uma contradição, né, gente? Mas nós somos chamados para viver uma outra dimensão. O que acontece é que a nossa vida não é definitivo. O Senhor vai voltar antes ou nós vamos partir antes e isso aqui vai ficar. E Ele nos chama para desfrutar da vida e da comunhão que Ele tem com o Pai e com o Filho. Que comunhão é essa? Que é ter comunhão com o Pai e com o Filho. Eu listei aqui algumas coisas que não esgotam o tema. Eu acho que é um tema inesgotável, definir o que é ter comunhão com o Pai e com o Filho. Primeiro que eu coloquei aqui é que ter comunhão com o Pai e com o Filho não é algo de momento, mas é um estado, uma forma de viver, algo contínuo. É um estado de satisfação em todos os aspectos da nossa vida, mental, emocional, a nossa consciência, apesar, repito, das circunstâncias. Ter comunhão com o Pai e com o Filho é desfrutar desse estado de satisfação por saber que você está em comunhão com o Criador de todas as coisas, com aquele que tudo pode, com aquele que tem os fios da sua cabeça, mesmo sendo, né, desprovido da cabeça, cada célula do seu corpo, ele tem controle. E se você já perdeu os cabelos, pode ter certeza que nem um fio caiu que não foi da vontade dele. Ele fala isso, deixa isso registrado para mostrar o nível de detalhe e de cuidado que ele tem com a sua vida. Então, ter comunhão com ele é compreender viver nesse estado de satisfação que leva a uma vida de júbilo, de exaltação, apesar das circunstâncias. A gente viu o apóstolo Paulo preso, mas em júbilo.
porque a alegria dele não estava no que o cercava, e a nossa alegria não pode depender daquilo que nos cerca, ela precisa depender de algo que está dentro de nós, que é a vida de Jesus Cristo dentro de nós. A alegria do Senhor também, a comunhão vai nos gerar alegria, e do texto, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E dá a nossa força para levantar, para encarar o resultado daquele exame, para encarar aquele desemprego, para encarar aquelas dívidas, os boletos e o problema dos filhos e o problema dos pais e tudo à volta. É a força que vem da vida do Filho, que é resultante da comunhão Pai e com o Filho. E essa comunhão já é com o Deus chamado de Pai, que ela começou com o Filho. Comunhão com Deus também é uma resposta a uma condição da nossa alma, do nosso espírito, ao ter dado a fonte da vida. Então, ter comunhão com Deus essa palavra comunhão, ela é a palavra koinonia. E todo mundo conhece koinonia. Tem reunião de koinonia, eventos de koinonia, mas a palavra aqui, essa comunhão com o Pai e com o Filho, é koinonia, que ela significa compartilhar. Comunhão com Deus também é compartilhar com Ele. É ser parceiro, e essa palavra traz o sentido de ser sócio. Então, você ter comunhão com o Pai e com o Filho é ter uma sociedade com Deus, na qual o negócio dele é a tua prioridade. E o negócio dele é a salvação dos perdidos. Então, ter comunhão com Deus significa ter um coração envolvido, preocupado, atuante na salvação dos perdidos, porque esse é o negócio dele. É ter a visão da sua vida, as prioridades da sua vida alinhadas com as prioridades dele, do seu sócio com quem você tem comunhão, koinonia. Ter comunhão com Deus é ter convicção de que você tem acesso à presença dele como Pai. Você é convidado a entrar na presença dele sem vergonha, audaciosamente. O que vimos e ouvimos, versículo 3, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João está falando aqui para que vocês tenham comunhão conosco, com o Pai e com o Filho e conosco. Veja só que interessante. Ele está escrevendo esse texto 60 e poucos anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas que vão ler essa carta e receber esse texto, para quem ele está escrevendo, não viram o Senhor Jesus Cristo como ele falou no começo. Nós vimos, nós ouvimos, vimos com nossos olhos e apalpamos e contemplamos, mas a maioria dos leitores não viram, não apalparam, não ouviram a voz de Jesus. Mas ele fala, olha, você pode ter essa mesma comunhão que eu e os meus irmãos apóstolos, que já faleceram, que nós tivemos e que eu ainda tenho, você pode ter. Então veja só, isso precisa nos levar a pensar na qualidade da vida espiritual, da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos um nível de comunhão com o Pai e com o Filho parecido com o que aqueles apóstolos tinham, que ele fala aqui que nós podemos ter? Não significa que você vai sair fazendo milagre como a roupa do apóstolo Paulo curava e tal. Não é isso, ele está falando de ter comunhão, ter parceria, ter os mesmos objetivos,
se deleitar na presença dele. A vida de oração não ser só os momentos em que você ora, mas sim uma vida de contínuo contato, andando, pensando, refletindo nas coisas junto com ele, sem precisar você estar aqui de joelho para orar ou em qualquer outro lugar. Você pode orar no ônibus, no banheiro, ali você pode estar em contato com ele. Será que a nossa vida de comunhão com o Pai, com o Filho, reflete essa vida de comunhão que os apóstolos tinham? E ele diz, finalizando: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Reparem aqui comigo que ele fala nossa alegria. Nossa alegria, ele incluído. Então, uma vida de comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, que vai desembocar numa vida de alegria, ela passa também por uma vida que tem como objetivo compartilhar essa alegria. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, se você tem comunhão com o Pai, com o Filho, o seu coração e na sua vida, você vai ter objetivos missionários também. Porque aquilo jorra, essa vida jorra tão forte, tão profunda de dentro de você, que você não consegue conter e você quer compartilhar. Você quer que aqueles que cruzam o seu caminho participem dessa comunhão com o Pai, com o Filho, com você, com os apóstolos, com os irmãos do passado. É um desejo que é quase incontrolável. Você tem isso? Ou a sua vida de comunhão e de oração é voltada para você pedir coisas para você? Porque isso também é legítimo, é lícito, e o Senhor nos recomenda fazer isso. Mas se nós só fizermos isso, que parceria, que sociedade nós estamos demonstrando com o Senhor ao não priorizarmos também as prioridades dele, os seus objetivos de expansão da sua comunhão através da sua palavra, através das missões, através do ensino, através da vida comunitária. Então, essa vida de alegria, ela não dá para ser vivida sozinha. Ela faz parte de uma vida comunitária, a nossa comunhão. Então, meus irmãos, recapitulando aqui, alegria é um estado que independe das circunstâncias, que vem de uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com a comunidade da fé, que vem primeiramente de ter um encontro com Jesus Cristo real, Deus e homem. Esse encontro gera vida em você que estava morto, gera vida em você. Essa vida vai te estimular a buscar comunhão com o Pai e com o Filho, porque eles passam a ser o grande amor da sua vida. E esse amor vai transbordar da sua vida para os que estão à sua volta. Por isso que a marca da vida cristã é o amor, porque esse amor transborda de dentro, porque ele vem da vida que você recebeu de Jesus Cristo. E ele é amor. E essa vida, apesar das circunstâncias, é a vida alegre, como o nosso Senhor viveu. Então, meus irmãos, eu deixo uma única reflexão, uma única aplicação para todos nós. Não se satisfaça com o nível de comunhão com Deus que você tem hoje. Não se satisfaça. Busque mais.
pergunta a Ele: Senhor, quero ter uma vida de comunhão mais intensa. Me ajuda, que eu não sei como. Certeza que Ele vai te ajudar. Pode ser que você não ouça uma voz audível, provavelmente não vai ouvir, mas teu coração vai aquecer em algumas formas. Alguns até, de repente, ouvem até uma voz audível. Podemos limitar, o Senhor faz como Ele quiser. Mas eu te convido a não se satisfazer com o nível de comunhão com Deus que você tem hoje. Nem você, nem eu. Nós precisamos desenvolver um nível mais profundo dessa comunhão, desfrutar mais profundamente dessa comunhão, ter uma vida que jorre alegria, apesar das circunstâncias, e uma vida que nos leve a compartilhar essa alegria, porque nós não vamos conseguir nos conter. Então, leva essa reflexão para você. Se você ainda não experimentou a vida de Cristo na sua vida, hoje é o dia, a oportunidade. Senhor, de braços abertos, por enquanto. O dia que você partir daqui, se você não desenvolveu essa vida de comunhão com Cristo, até o dia da sua morte, ali encerram-se as chances. Se o Senhor voltar antes, também encerra a chance. Então, se você não tem a vida de Cristo na sua vida, se você não reconhece esse Jesus histórico, divino e humano, como Senhor da sua vida, hoje é o dia. E se você já é servo dele e ele é Senhor da sua vida, então você deve, e eu também, nós devemos buscar mais comunhão, como o apóstolo João falou. Senhor, nós não te vimos, nós não ouvimos a tua voz, nós não tocamos no seu corpo, mas eu quero ter essa comunhão. Como é que eu consigo, Senhor? Busca essa comunhão e ele vai se manifestar no seu coração.